agora vamos propriamente à palavra de Deus. Amém? A mensagem de hoje vai estar ali no Evangelho segundo João. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. João 3, a partir do versículo 14. Nós conhecemos muito ali o 3,16, nós vamos passar por ele, mas é importante para nós contextualizarmos aqui a mensagem, amém? Leia comigo. João capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Só até aí. Deus amado, Pai querido, Jesus, graças te damos, bom Deus, por mais esta oportunidade, Senhor. Ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor seja gigante do nosso meio, que o Teu Espírito encontre, Senhor, corações e mentes abertos, voltados, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Que eu possa diminuir, mas que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito, que a Tua vontade, Senhor, seja poderosa entre nós, Pai. É o que eu te peço e desde já, Senhor, lhe agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, é uma passagem muito conhecida. Nós, os evangélicos, costumamos dizer que o João 3,16 é o cerne, é o centro da Bíblia, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho. E para a gente conseguir entender um pouquinho, que às vezes é uma passagem muito conhecida, mas que a gente às vezes não contextualiza. Bom lembrar que está ainda no capítulo 3 do Evangelho de João, ou seja, são os primeiros momentos, né, de Jesus na Terra. E uma das características do próprio Evangelho de João, porque cada um dos evangelhos tem uma característica mais marcante. O Evangelho segundo João, nós, assim que estudamos a palavra, entendemos que ele foi proposto para a igreja, uma vez que ele já apresenta Jesus como o próprio Deus, a manifestação humana da triunidade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele já é apresentado desde o primeiro capítulo, né, como aquele por meio de qual tudo se fez, o verbo que se fez carne. Né? A palavra que se manifestou, esse é o próprio Senhor Jesus. Outra coisa interessante de nós entendermos é a percepção do apóstolo João, né? Que é também o autor, né, mais à frente das cartas e também do próprio livro de Apocalipse, o livro das Revelações, que foi o único apóstolo que encontrou o seu fim através da velhice. Os demais apóstolos foram realmente todos condenados à morte por perseguição religiosa. Mas João, ele vai nos trazer uma leitura da pessoa do Senhor Jesus sobre uma ótica de amor. João, como se apresentava o discípulo mais amado, né, que era a sua percepção, era a forma como ele se via diante de Deus, uma pessoa amada, uma pessoa realmente acarinhada por Deus, independente das dificuldades, pois ele passou todas as dificuldades que todos que o seguem o Senhor passam, mas ele tinha um alto entendimento de que era alguém amado por Deus. E nessa passagem aqui que nós estamos, o que nós temos é o início, como eu disse, do ministério de Jesus, mas Jesus já havia operado sinais e maravilhas no meio do seu povo. O mais marcante antes dessa passagem foi a transformação da água em vinho, mas a Bíblia vai nos dizer que outros sinais ele havia feito, que não estão narrados especificamente, mas outros sinais ele já haviam feito. Outra passagem também marcante, um pouco antes disso daqui, é quando Jesus realmente faz um chicote, né, e coloca aqueles cambistas, aqueles comerciantes para fora do templo, né, para fora da casa do Pai, e isso também
chamou muita atenção pela autoridade, a intrepidez do Senhor Jesus. E nesse momento aqui, nós temos Nicodemos indo à casa de Jesus, onde Jesus estava à noite, para que ninguém do Sinédrio o visse, né, dos principais ali dos judeus. Ele vai para ter com Jesus e ele confessa: Senhor, se não viesse da parte de Deus, você não poderia estar fazendo esses sinais. E o Senhor Jesus vai dizer a ele a importância do nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, até um pouco antes ali, vai questionar a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Ele pode tornar ao ventre de sua mãe? E Jesus vai dizer: mas você não entende nem disso, né? Porque Jesus, ali naquele momento, conhecendo realmente quem era Nicodemos, que era um dos religiosos daquele momento, né? Ele via os sinais de Jesus, sabia que Jesus era da parte de Deus, mas ainda tentava entender na carne, tentava entender na matéria aquilo que vinha sendo revelado, o reino de Deus sendo revelado na pessoa do Senhor Jesus. E aí Jesus vai, através dessa explicação, e eu quero chamar a atenção porque eu falei de João, na presença do discípulo amado, né, na presença do apóstolo, ele tem esse diálogo com Nicodemos, que se mostra incapaz de compreender a profundidade de quem era o Senhor Jesus diante dele, mas João percebe isso. E pela instrumentalidade dele, ele vem a ser o escritor, né, o redator do texto que hoje encerra o grande ensinamento do amor de Deus, que é a revelação do Senhor Jesus. E aí algo que eu queria que você já parasse para refletir, porque é impossível compreender a Deus através exclusivamente das coisas materiais. Nas coisas materiais, muitas das vezes você vai ver sinais, prodígios, maravilhas, né, como a própria palavra de Deus vai se referir. E aí a gente poderia estar falando desde curas até mesmo aos ensinos, né? Até mesmo porque Jesus dividiu o ministério dele, vamos dizer assim, né, em realizar milagres, em ensinar e em curar as pessoas. Esses eram os prodígios que o Senhor Jesus fazia. E Jesus, quando o próprio Nicodemos chega à casa dele aqui, logo no início dessa passagem, você vai ver Nicodemos se referindo a ele como rabi, mestre. Ou seja, o ensino que Jesus ministrava era reconhecidamente algo digno de um mestre, daquele que realmente conhecia em profundidade os ensinos da palavra de Deus. E aí eu vou te chamar a atenção também para um detalhe. Nicodemos, nada que o desabone dentro do texto bíblico, mas é evidente que ele era um religioso. Ele, como muitos, e não somente naquela época, como nos nossos tempos, tem muitas pessoas ainda buscando uma compreensão das coisas do reino de uma forma muito religiosa ou de uma forma muito materialista, né? E não compreendem a grande revelação da salvação para nós. Algo que me chamou muita atenção, eu relendo o Evangelho de João, e até por isso acabei vindo para essa parte. No primeiro capítulo de João, logo no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um conceito muito errado que a gente tem por aí, né? Todo mundo é filho de Deus. Olha, nós somos criaturas de Deus, feitura das mãos do Senhor, amém. Mas filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus, pelo menos segundo a palavra de Deus. E algo muito importante, que o crer no Senhor Jesus vai envolver toda uma compreensão do que Ele representa em si e do que Ele fez por mim e por você, porque a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui em João 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito, Ele nos deu, ele foi dado em sacrifício por nós, porque a Bíblia vai nos ensinar que o preço do pecado é a morte, e o autor da própria vida se deu em morte por mim e por você.
e por todo aquele que nele crê. Ele não se negou em pagar o mais alto preço que alguém poderia pagar. Porque não somente a sua vida, mas o Senhor Jesus, sendo a manifestação do próprio Deus na carne, no homem, ele se deixou ser humilhado, ele se deixou ser torturado, ele se deixou ser fustigado. E ele se entregou para morrer de forma terrível naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter a certeza pela fé de que a palavra dele se cumpre em nós e que nós temos a vida eterna garantidas por ele e através dele. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz verdadeira manifestada ao mundo. Algo que nós lemos aqui no versículo 18, no versículo 19, que diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferem às vezes negar a quem é realmente o Senhor Jesus, voltarem-se para os seus interesses, para fazerem aquilo que lhes apraz, em detrimento de servir à vontade de Deus, em detrimento e abrindo mão de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos orienta. Estamos hoje vivendo momentos de grande aflição e angústia, momentos de grande dor, momentos onde cada um de nós em seus lares, em suas vidas, estão enfrentando perdas, sejam elas de entes queridos, perdas de vidas, sejam elas perdas de bens materiais por conta da dificuldade do trabalho, né? Ou até mesmo a perda da tranquilidade, né? Uma vez que há um alarme, vamos dizer assim, sendo anunciado em todo o tempo, e estão todos nervosos, ansiosos, muitos estão já depressivos, entristecidos. Mas é nesse momento que nós temos que voltar nossos olhos para a pessoa do Senhor Jesus e lembrar que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para cumprir e concluir tudo aquilo que ele mesmo iniciou. A palavra vai nos dizer que através do Espírito Santo de Deus, ele nos concede a paz que excede a todo entendimento. E que Espírito Santo é esse? É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, aquele que nos convence que até aqui vínhamos caminhando de forma egoísta, que vínhamos caminhando olhando para os nossos próprios interesses. Ele fala, o Espírito Santo de Deus fala para mim, fala para você, que existe um Deus maior, existe uma realidade muito maior, além do que os nossos olhos simplesmente estão testemunhando. Há algum reino muito mais esplêndido a ser admirado. Mas é necessário que nós tenhamos a certeza de que Deus é justo. E se a sua palavra diz que aquele que não crê está condenado, é certo que aquele que crê, este não é julgado. Como nós lemos, este já ganhou a sua salvação. Em Romanos 8:1 vai dizer que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Porque em Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem é dado morrer uma única vez, e após isso vem o juízo. A todos nós. Eu não sei no que você tem crido, se você tem achado que fazer uma obra boa vai compensar a obra má que você fez, ou se você acha que você vai ter uma segunda oportunidade quando passar dessa vida. Eu não sei o que você anda crendo ou o que você anda ouvindo por aí, mas dentro da palavra de Deus, tudo que você tem é o agora. Não é nem o depois, é o agora. Porque o próximo segundo já não te pertence, tudo que você tem é o agora. O próximo instante já pode ser tarde demais. Então é importante que você dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, dê lugar à vontade do nosso Senhor, que não mediu esforços e pagou preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de urgência.
pois eu tenho, no meu dia a dia, lidado com várias pessoas que têm vivido aflições sim, mas percebo que aquela que conhece a Deus na pessoa do Senhor Jesus, hoje, ela não tem falta de nada, porque ali, né, o Salmo, né, porque o Senhor é o meu pastor, né, e muitos vão dizer de nada me faltará, mas o texto, né, na sua essência mesmo, ele vai dizer de nada tenho falta. É assim como Paulo vai dizer, né, tudo posso naquele que me fortalece. Não é a falta de aflições que nos faz sermos confiantes e firmes no Senhor. É justamente o espaço que nós damos para o Espírito em nós, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, que é o que nos sustenta, porque a palavra vai dizer que o poder de Deus se aprimora na nossa fraqueza. Digo fraco, sou forte. Em Deus sou mais do que vencedor. Entenda, não se deixe abater pelas circunstâncias. Olhe para Deus, que é muito maior do que o gigante que tem diante de você. Olhe para Deus, que não conhece o impossível, pois para Ele todas as coisas são possíveis. Mas cumpra em Deus o seu querer. Seja a sua vida a vida que Deus sonhou para você. Não se deixe levar, não tenha uma vida sendo levado como uma folha ao vento. Lance-se aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto que você pode chegar nesse mundo. Lance-se aos pés do Senhor, vá ao seu lugar secreto, confesse a Ele os seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos, coloque a sua vida diante dEle e clame ao autor e consumador da vida para que lhe dê direção. Nós temos muitas das vezes vivido sofrimentos e angústias por falta de direção, pela nossa incapacidade de compreender a voz do Espírito Santo de Deus em nós, pois uma vez que estamos cheios de nós mesmos, não damos espaço para Deus. O Senhor Deus, Ele quer falar comigo, quer falar com você, não somente em momentos específicos, mas em todos os momentos. Ele quer estar conosco, Ele quer rir conosco, Ele quer chorar conosco, Ele quer um relacionamento, Ele quer estar presente na nossa vida. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor perscrutam, passeiam por sobre a face da terra, buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não quer simplesmente medrosos que têm medo do inferno, da condenação. Ele quer aqueles que o querem por amor, aqueles que compreendem que Ele os ama, amou primeiro, antes que nós o conhecêssemos, Ele já nos amava e não mediu esforços para nos salvar. Esse é o Senhor Jesus. Na primeira carta de João, eu acho muito interessante que João também escreveu outras cartas, e escreveu o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse. E eu acho assim algo sobrenatural e interessante, que justamente na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 16, para mim tem quase que um complemento João 3,16. Se nós temos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 16, temos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que não vivamos mais nós, mas que Cristo viva em nós. Eu clamo a Deus que possa estar completando no seu coração, na sua mente, o grande ensino de Deus, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele, nós podemos muito mais do que já vemos fazendo. E graças a ele, nós temos a salvação. Graças a ele, nós sabemos que a nossa vida não se limita a essa que é como um vapor, diz a palavra, né? Que no instante se vê, no seguinte já passou. Graças ao Senhor Jesus e o preço pago na cruz, cruz que hoje está vazia, ele já desceu, ele ressuscitou e vivo está e preparando moradia para mim e para você.
Ele está voltando. A palavra de Deus diz que ele está voltando. E quando ele vier, ele vai resgatar a sua igreja, aqueles que nele creem, aqueles que deram a sua vida por ele. Não se prenda às aflições desse mundo, não se deixe enganar pelas dores desse mundo. Olhe para Cristo, busque em Deus a força e a capacidade de passar no meio desse vale da sombra da morte e ver a vitória no alvorecer. Amém?